abra a Bíblia, abra aí por favor, Romanos capítulo 8. Eu queria explicar, porque às vezes tem pessoas que não conhecem, mas a Bíblia, o nome Bíblia quer dizer coleção de livros, sabe? E é uma coleção de 66 livros. Quantos livros? 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. Quantos no Antigo? 39. Hã? 39. E no Novo? 27. Então, quando você lê a Bíblia, você vai entender o seguinte: os primeiros livros da Bíblia são os livros da lei, são chamados de livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ali você vai conhecer a pré-história do povo de Israel, vai conhecer a história de Adão, de Eva, vai conhecer a história de Noé, a história de Abraão. Tudo isso você vai ver no livro de Gênesis. Primeiro homicídio, primeiro casal, tudo você vai ver ali em Gênesis. Depois vai conhecer a história do Êxodo, quando Deus tira Moisés com a nação de Israel da terra do Egito. Aí você vai ver Levítico, o livro de Levítico já é mais difícil de ler, porque é a forma, os rituais de como era o culto prestado a Deus, e os rituais, vai ver Número, Deuteronômio, as promessas, as bênçãos que foram liberadas para a nação de Israel, chegando ali na terra prometida. Depois desses 5 livros da lei, você vai conhecer as leis, as normas que foram ditadas para que o povo de Israel vivesse corretamente diante de Deus e não vivesse em confusão. Depois você vai ver Josué. O livro de Josué já fala da chegada dele na terra prometida com os juízes. Depois você vai ver o livro dos juízes, vai ver o livro de Ruth, tudo isso falando sobre o povo de Israel. São chamados depois dos 5 livros, vem os livros históricos. Aí você vai conhecer a história de Israel. Aí vai ver 1 Samuel, 2 Samuel, a história dos reis. Aí 1 e 2 Reis, a história dos reis. 1 e 2 Crônicas, a história dos reis de Israel. Toda a história de Israel está notificada nesses livros históricos. Aí você vai ver o livro de Esdras, Neemias, Esther. Quer conhecer a história do povo de Israel? Você vai ler esses livros. Aí depois vem os livros poéticos. Um livro maravilhoso de se ler, o livro de Jó. Depois vem os Salmos, Provérbios. E aí Eclesiastes, Cantares. E aí vem os livros dos profetas, livros proféticos. Esses livros são maravilhosos. Aí você vai conhecer os livros proféticos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel. Você vai conhecer cada profeta, uns profetas profetizados por muito tempo, outros tempo curto. E depois você vai ver o Novo Testamento, que são 27 livros. No Novo Testamento você vai ver os evangelhos. Os evangelhos, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de salvação. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Você vai ouvir isso só nos 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai ver Atos dos Apóstolos. O que é isso? São as ações dos apóstolos. Aí vai ver as cartas. Paulo escreveu 13 cartas aos romanos. E é essa carta que a igreja que estava ali em Roma, ele escreveu para a igreja de Roma. Você vai ver que ele escreveu a carta à igreja de Corinto. Você vai ver a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Você vai ver carta à igreja, carta também individual. Ele escreveu a carta a Filemon, carta a Tito, carta a Timóteo. São chamados de cartas pastorais. Tá bom? Mas
eu queria que você lesse a Bíblia aí, a carta aos Romanos, capítulo 8. Você pode ler? 8, versículo 1. Não feche a sua Bíblia, tá bom? 8, 1. Que diz assim, vamos lá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está dizendo aqui que não há condenação para aqueles que estão andando segundo o Espírito. Deixa eu explicar para que você possa entender. Ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois que não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Ele. Eu estou lendo aqui, você pode não entender nada, mas depois que eu começo a explicar, você passa a entender, a saber. É por isso que eu sou um dispenseiro da parte de Deus. O que é o dispenseiro? Dispenseiro, quem sabe o que é uma dispensa aqui? Levanta a mão. A dispensa tem uma comida lá crua. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela comida crua. Amém? Quem sabe fazer uma galinha aqui, cozinhar uma galinha bem temperadinha. Eu fui achar de fazer uma galinha de misericórdia. Amém? Um dia a pastora Cássia estava dodói e eu achei, eu digo, não, hoje eu vou fazer uma surpresa para ela. Eu já contei várias vezes isso aqui. E aí achei de fazer uma galinha, tive corante na galinha, extrato de tomate na galinha, temperei a galinha, eu queria ver a galinha bronzeada. Amém? E moral da história, ela comia muito a galinha da mãe, o tempero da mãe, e Deus me abençoou nesse dia, porque eu aí fiz aquele sucão, um copo de suco bem gelado, cheio de gelo. Fiz um arroz, não arroz além, meti corante no arroz, para ficar bebido. E aí fiz aquela farofa e fiz, que vale a pena. E aí levei, quando ela provou, quem fez essa galinha? Eu digo, fui eu. Igual tempero da minha mãe. E aí depois de muito tempo eu digo, eu quero me desculpar. O que foi? Eu disse, lembra daquela galinha? Não lembro. Paulo, pesquei no YouTube. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O dispenseiro é esse: pega a comida crua, tempera ela direitinho, bota no fogo e depois traz. Aí você vai comer e vai saborear. Deixa eu explicar para você entender. Irmãos, a vida cristã, você que não conhece ainda, aprenda uma coisa: existem dois tipos de nascimento. O nascimento físico. O nascimento físico, você conhece a história dos espermatozoides, a história do ovo, a história da gestação, dos 9 meses, a história do nascimento. Então, o nascimento físico, para o mundo físico, existe o quê? O leite materno, existe
o leite ninho. Quem gosta de leite ninho aqui? Leite ninho, eu tomava leite Pague, na minha época Pague. Quem se lembra daquele leite de saco, Pague? Era comido mesmo ali em bar. Ainda existe leite ali, Parmalat. Então, toma o leite, depois do leite vem aquele negócio do potezinho. Como é o nome? Papinha. Então, depois da papinha, já vem o janjão, o feijão, já vem o arroz, aquele arroz devagarinho batido. Não é assim? Não é a carne, já vem bem desfiada, já não vem aquela carne, depois de adulto é que bota aqueles pedaços de carne para gente. Mas quando existe a questão do nascimento, no mundo físico, a criança já nasce andando. Tem verdade que as crianças de hoje já estão nascendo com o celular, aprendendo mais do que a gente. Mas existe a questão do nascimento físico, existe a preparação para andar no mundo físico, existe o tropeço no mundo físico, existe a liberdade do mundo físico. Então existe todo o crescimento, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, tudo isso no mundo físico. Amém, irmãos? Amém. O alimento no mundo físico, o crescimento no mundo físico. Agora você precisa também conhecer o mundo espiritual. Porque até então tinha um homem chamado de Nicodemos, o homem era religioso, mas ele não conhecia o mundo espiritual, ele só conhecia o mundo físico. Assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Existe uma lei, e essa lei mostra tudo na questão do mundo físico. Tá bom? Eu estava estudando Código Penal. E o Código Penal existe um princípio no Código Penal. Irmãos, é a intervenção mínima. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, intervenção mínima. O que é intervenção mínima? É que o Código Penal ele não vai ser usado para qualquer atitude do ser humano nesta terra, aqui, por exemplo, aqui no Brasil. A pessoa comete um delito, erra. O Código Penal não vai tratar de qualquer assunto, de qualquer ação, de qualquer reação. O Código Penal, com base nesse princípio da intervenção mínima, só vai atrás daquela ação que realmente foi perniciosa, daquela ação que foi realmente prejudicial à vida em sociedade. Entendeu? O Código Penal só é usado, é chamado de última raça, só é usado para aquela situação mesmo que é grave. Não é qualquer coisa. Por exemplo, alguém vem e comete um adultério. Hoje adultério não é mais crime. Abolite um crime, não é mais crime. Mas a pessoa pode entrar com uma ação de indenização por danos morais, porque a pessoa, e existe vários fatores. Por exemplo, teve um homem que adulterou, traiu a mulher e levou uma outra mulher para o convívio que aquela outra casada vivia com ele. Então a mulher entrou com uma ação por danos morais e ganhou mesmo na justiça. Então tem essas coisas. Mas o Código Penal já não trata disso. Isso daí já é o Código Civil. Quem deu para entender, diga bem. Amém. Existe a lei no âmbito físico. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que mata o outro, comete um crime, homicídio, cometeu o crime, foi preso, tem uma penalidade. Pegou a matéria? Tem uma penalidade, a pessoa vai ficar presa, vai cumprir aquela penalidade. Tem uma pena. Quem entende isso, levanta a mão. Agora bora para o mundo espiritual. Quando a gente faz um apelo aqui, você quer entregar a sua vida a Jesus, aí a pessoa vem e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. A pessoa não sabe, mas dentro dela tem uma lâmpada.
A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito Santo vinha convencendo essa pessoa a vir para a igreja, a aceitar Jesus. O Espírito Santo já vinha trabalhando. Aí quando chega aqui, a gente faz o apelo, a pessoa levanta a mão. Ela não sabe, mas uma lâmpada dentro dela foi acesa. É a chamada de lâmpada espiritual. É a chamada de novo nascimento. Ela nasceu no mundo espiritual. Os olhos do entendimento daquela pessoa se abriu. Um véu que ela não entendia nada, porque tinha um véu tapando o entendimento dela. Esse véu é tirado. Ela agora passa a entender questões espirituais, porque ela nasceu espiritualmente. Quem entende isso, diga amém. Nasceu espiritualmente, agora vem uma fome. Ela quer mamar. Ela quer tomar o leitinho espiritual. Você vai ler a Bíblia fala sobre leite espiritual. A pessoa vai se alimentando, daqui a pouco ela não quer mais aquele leitinho. Ela vai querer uma papa. Ela depois não vai querer mais uma papa. Ela vai querer crescer, já quer uma comida reforçada. Já vai querer um mocotó espiritual, uma rabada espiritual, uma carne no mundo espiritual, um alimento forte no mundo espiritual. E ela começa o quê? Se desenvolver espiritualmente. Ela passa a crescer. Tem gente que nasce hoje, já quer jejum. Nasceu, já quer uma comida mais forte. Eu disse, eu quero uma comida mais forte. E aí você vai crescendo na graça, no conhecimento, cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. Aí no mundo espiritual, você sabia que tem gente que cresce mais do que o outro? Tem um que começou a crescer, mas parou, ficou nanico. E o outro não está se desenvolvendo. Eu queria saber nessa noite quantos estão se desenvolvendo aqui. Levante a mão e dê rasgada de glória. Irmãos, a vida é uma vida de fé em fé. A nossa vida é uma vida de graça. Graça em graça, vitória em vitória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você precisa comer o pão diário. Você precisa comer o seu alimento espiritual, crescer. Aí tem gente que vem e começa a passar pelo primário no mundo espiritual. Depois começa a pegar o ensino fundamental. Bispo, eu quero aceitar Jesus. Aceitou. Vai passar agora pelo primário. Toma aula para o batismo. Ótimo. Se batizou. Quer tomar ceia. Ótimo. Quero estudar a Bíblia toda. Ótimo. Já leu a Bíblia. Já está passando por ensino fundamental. Daqui a pouco, bispo, eu quero mais. Eu quero ensino médio. Já começa a comer mais. Bispo, eu quero mais. Eu quero me graduar. Assim como existe a graduação no mundo físico, e tem uma escada. Existem escadas no mundo físico e escadas no mundo espiritual. E você precisa crescer. Deus, Ele trilhou o caminho para a sua vitória. Você entende isso? Diga amém. Mas porque tem gente na igreja derrotada. Sabe por quê? Porque a pessoa que perde a visão de Cristo tem essa tendência mesmo. Tem gente que perde a visão de Cristo, está aqui dentro, mas não tem aptidão para comer, não tem aptidão para crescer, não tem o desejo de se desenvolver na vontade de Deus, porque Deus tem vontade para você. Amém. Deus tem vontade para você, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Quem já ouviu falar na casadinha? Casadinha. Tem gente que para ir para um evento, se pagar a casadinha mais do que barato. Você sabia que existe casadinha para o âmbito físico?
Existe a casadinha no âmbito espiritual. Pergunte a mim agora, qual é a casadinha? A casadinha no âmbito físico, você já sabe. E no âmbito espiritual, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca beber da fonte superior, fonte espiritual, as coisas materiais não tem como incluir. Você busca as coisas espirituais, as portas no mundo físico se abrem. Pegou a visão? Amém. Porque muita gente não obtém vitória na vida. Sabe por quê? Que a pessoa vem para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. Quando uma pessoa realmente, isso, toda pessoa que vem aqui na frente e aceita Jesus tem um novo nascimento, não. Tem gente que confessa com a boca, mas o coração está distante. Mas quando a pessoa aceita de verdade, que abraça a fé de verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a pessoa quer subir degrau. Bispo, o que é que necessita para eu crescer? O que é que necessita? Você tem que ler a Bíblia. Mas se eu não ler a Bíblia, eu vou obter vitória. Bispo, eu não leio a Bíblia e eu obtenho vitória. Nem tudo que está dando certo é certo. Para você obter vitória, existem degraus para você subir. Bota a mão no ombro de alguém e diga: tem degraus para você subir. Quer subir degraus? Lê a Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Não existe o manual do carro. Existe o manual da moto, o manual da bicicleta. Existe o manual do que você compra do celular. Existe o manual do ser humano. Qual é o manual do ser humano? A Bíblia. E a Bíblia, como é que você quer se dar bem na vida se você não ler a Bíblia? Então trace um projeto, trace uma meta. Qual é a meta? Ler a Bíblia toda, conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Leia as Sagradas Escrituras. Quer se dar bem na vida? Leia as Sagradas Escrituras. Aleluia! Amém? Quer obter vitória? Leia as Sagradas Escrituras. A palavra é como espelho. Quando você começa a ler a palavra, você começa a ter o conhecimento de Deus, e Deus lhe libertar de tudo aquilo que tiver prendido. Olha bem, você vai entender o que é se inclinar para as coisas espirituais, porque a Bíblia diz assim: olha, nenhuma condenação há. Não há condenação para quem? Para aqueles que se inclinam para as coisas espirituais. Estão em Cristo, se inclinando para as coisas espirituais. Mas quem está em Cristo de verdade se inclina para as coisas espirituais. Tem gente que está em Cristo, mas estão se inclinando para as coisas carnais. Eu vou dizer uma coisa a você: quando você nasce, você recebe 2 carimbos. Quantos carimbos? 2. Carimbo de baixo, carimbo de cima. Carimbo do céu e carimbo do inferno. Carimbo do espírito e carimbo da carne. Existe uma lei que te puxa para baixo. Existe uma lei que te eleva. Participa comigo. Diga: tem uma lei que me arrasta, ou arrasta lá ele para baixo. E tem uma outra que me arrasta para cima. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Bota a mão no ombro de alguém assim. Diga: Deus te deu 2 carimbos. Tem 2 forças.
Um te leva, uma te leva. Tem dois, quantos carimbos? Um te leva para cima e outro para baixo. Amém? Amém? Quem tem, diga amém. Amém. Seu dinheiro vai ter que passar pelo crivo do carimbo. Ou você vai usar o seu dinheiro com carimbo de cima, ou vai usar o dinheiro com carimbo de baixo. As amizades, suas amizades, vai ser necessário você carimbar. Meu amigo, ele tem um carimbo de cima ou tem um carimbo de baixo? Quem entende isso, levante a mão e dá uma olhada. Glória a Deus! Glória a Deus! Carimbo vai ser necessário durante sua vida na terra, ó, carimbar seus bens, seu carro. Tem um carimbo de cima ou tem um carimbo de baixo? Hã? Cima. Seus bens, cima. Tem um carimbo de cima ou carimbo de baixo? Seu namoro, seu relacionamento, cima. Tem um carimbo de cima ou carimbo de baixo? Seus entretenimentos, tem um carimbo de cima. Seu domingo foi carimbado com carimbo de cima. Seu sábado, sua sexta, sua vida tem o que carimbo? Gabriel, carimbo de cima, suas palavras. Tem o carimbo de cima, o carimbo de baixo. Seus olhares, Deus se importa com seus olhares. Deus se importa com o que você ouve. Deus se importa com a obra das vossas mãos. Com o que você conversa, as piadas, as músicas que você ouve. Mas diga assim: meu ouvido é ungido. Aleluia, Deus. Seus olhos são o quê? Ungido. Você olha para o que Deus te deu, para a coisa que é do céu vinda de Deus, ou para a baixaria daqui de baixo. Olha aí. Deus. Seu corpo tem que carimbo. Eu vi uma matéria de um cidadão que ele encheu o corpo de piercing. Tinha em tudo que é lugar. E uma mulher também, a mulher estava cheia. Onde você possa imaginar, ela tinha furo. O corpo dela era todo furado. Até corrente ela tinha no corpo. Mas eu quero perguntar: o seu corpo tem que carimbo? Suas mãos, seus pés, seus olhos. Diga: os meus olhos são o quê? São giros. Diga: tem óleo, tem colírio. Amém? Seus ouvidos, conecte de cima, sua mente, os pensamentos. A moda que você vai aderir. Tem um carimbo de baixo ou carimbo de cima? Sua sexualidade, seu hobby, suas ações, reações, redes sociais, o que você assiste na TV, tudo que você faz, tem que carimbo? Carimbo de cima ou carimbo de baixo? Amém, mano? Porque eu queria dizer algo aqui para você. Tudo o que você usa aqui é emprestado. Tudo que você tem é emprestado. Seu pai, terreno, é emprestado. Sua mãe, terreno,
é emprestado. Seus bens, na verdade, não é seu, é emprestado. Porque o homem veio do pó e ao pó retornará. Ele veio nu e nu ele voltará. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada iremos levar dele. Hoje eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês. Você está sendo nivelado pelas coisas lá de cima, ou está sendo nivelado pelas coisas daqui de baixo? Como é que está o seu nível? Nível de cima ou nível de baixo? Semeadores de cima ou semeadores de baixo? Carimbadores de cima ou carimbadores de baixo? Porque você vai ser chamado para carimbar. Carimbo de cima ou carimbo de baixo? Essa noite é noite de você mudar de carimbo. Se você tem carimbado, se suas ações são ações de baixaria, daqui de baixo, comece a pensar nas coisas lá de cima. Comece a cogitar das coisas lá de cima. Comece a sonhar com as coisas lá de cima. Comece a buscar as coisas lá de cima. Olhe, eu estava ali com nosso irmão Adriano e de repente olhei para alguns jovens e eu queria dizer uma coisa para você. Quem é espiritual consegue ver quem tem um carinho de cima. Quem é espiritual, a Bíblia diz assim, ó, afeiçoai-vos com as coisas lá de cima. Amém? Amém? Bota a mão no ombro de alguém e diga: a partir de hoje, a partir de agora, sua vida vai ser uma vida de carinho. Amém? Você é um cidadão do céu. Você é um morador do céu. Você está na terra, mas a terra não tem nada a ver com você. Oh glória! Como está a sua vida? Se inclinando para as coisas da terra ou para as coisas espirituais? Nenhuma condenação há. O que é isso? Que Deus tem para mim? Sucesso. O que é que Deus tem para mim? Vitória. O que é que Deus tem para mim? Quem diremos coisas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será? E aí, Fabrício? Carinho de baixo ou carinho de cima? E aí, Evangelista Júnior? Carinho de baixo ou carinho de cima? E aí, Gabriel? E aí, Lucas? E aí, carinho de baixo ou carinho de cima? Você tem um aval de baixo ou tem um aval de cima?